Você já ouviu frases como é melhor buscar um emprego do que ter um negócio próprio e arriscar o próprio futuro? Ou então, tipo, quem nasce pobre, morre pobre. Ou ainda, dinheiro não dá em qualquer lugar e você, para fazer dinheiro, precisa ter dinheiro. Essas crenças estão enraizadas na cultura da família brasileira e muitas vezes elas impedem o desenvolvimento de mentes potencialmente ricas e empreendedoras que poderiam fazer grandes coisas por elas, pela família, por muitas pessoas e talvez até pelo país. Por acaso, você conhece alguém que já te disse isso? Ou, quem sabe, talvez você tenha dito isto para os teus próprios filhos. Olha, se isso de alguma maneira tem a ver com você, aconteceu ou acontece em sua vida, fique até o final desta aula. Ela será de grande utilidade para você e também para as pessoas que você ama. Então, alguns destes mitos presentes no cotidiano de uma pessoa se transformam em uma corrente que gera-lhe a escravidão e que ele jamais encontra a si mesmo na vida. Para você que não me conhece, eu sou Gil Barbosa, eu sou filósofo, coach e gestor de perfil comportamental, trabalho com pessoas e empresas, e esta é a terceira era do canal do professor Gil Barbosa. E nesta terceira era, eu estou trabalhando a questão da mente empreendedora. Então, eu quero te pedir um favor. Se inscreva neste canal e o ajude a crescer. Por quê? Porque o meu interesse é fazer aqui uma comunidade de relacionamento e empreendimento. Relacionamentos que envolvem você, sua família e seus negócios. Então, se inscreva e ative o sininho, porque toda semana, em média, tem 2 aulas. Ultimamente, eu tenho deixado de fazer 2 aulas porque tenho tido alguns problemas de ordem pessoal. E eu quero pedir a você para ter sempre caneta e papel na mão. Para anotar o que eu falo? Não, isso aí você pode me pedir que eu te mando o PDF de todas as aulas. E isto será bem interessante para que eu possa ter sempre o aproveitamento máximo. Você deve ter caneta e papel na mão para que você colha os seus insights. Anote. Como também deve anotar todas as coisas boas que te acontecem dia após dia. Para que isso, Gil? Para na hora em que coisas que te desagradam, que te deixam desconfortáveis, acontecerem, você saber que o que acontece de positivo é muito maior. E na aula de hoje eu quero falar de alguns mitos culturais que afastam você e afastam muitas pessoas do sucesso financeiro e do empreendedorismo. Como, por exemplo, superar essa mentalidade para construir uma riqueza de forma sustentável e saudável. E é por isso que eu estou com o tema de hoje, os mitos da cultura familiar que desencorajam o empreendedorismo. E eu vou começar citando alguns destes mitos. É comum pais e orientadores dizerem para seus filhos e orientandos, principalmente professores, até universitários hoje, estão dizendo que a universidade existe
para que você tenha um bom emprego. E esta é uma situação que precisa mudar. Este é um dos mitos que paralisa o crescimento de pessoas, de sociedades e de país. 2. Ensinamento implícito. Aliás, há 2 ensinamentos implícitos neste conselho, ou neste falso conselho, neste mito. É de que o empresário não precisa de conhecimento, mas precisa de tino para negócio, de intuição e sorte. Muitas famílias acreditam que a única finalidade da educação é gerar bom emprego. E este é o segundo ensinamento. O segundo ensinamento, que hoje perpassa todo o sistema educacional, afeta as famílias que continuam reproduzindo e deslegitimando as iniciativas empreendedoras de seus filhos. No entanto, as pesquisas científicas mostram que estudos para se educar buscando o empreendimento faz com que a pessoa desenvolva autonomia, criatividade, capacidade de resolver problemas, que são características essenciais do mundo dos negócios e que todo empreendedor deve ter. Um outro mito, um segundo mito é: empreender é muito arriscado, é melhor ter um salário fixo ou então prestar um concurso e gozar da estabilidade a vida inteira. Isso me lembra um princípio de verdade negativa que eu ouvi recitado muitas vezes por minha mãe. Quem muito alto quer subir, longe quer chegar. As estrelas estão rindo do tombo que vai levar. Este ensinamento é o medo de errar. É proibido errar. É como se o erro não pertencesse à natureza do humano. A questão é que as pessoas confundem errar com mudar para o erro. E o medo da instabilidade impede que estas pessoas criem negócios, gerem prosperidade. E que, neste ensinamento também, se omite uma outra verdade, que é a verdade de que toda e qualquer empresa está sujeita à falência. Este é um dos ensinamentos que o Napoleão Hill passa e combate em seu livro, em seus livros, quando ele diz que a mente empreendedora é um dos maiores fatores de sucesso financeiro. Um outro mito é: quem tem dinheiro faz dinheiro. Olha, ensinamento este é: cara, se contente com a sua realidade, entre na sua zona de conforto e se contente com esta realidade. É como se realidade, circunstância com as quais nascemos, fosse sentença de modo de viver. Essa ideia faz com que muitos desistam de tentar e outros desistam na hora em que é desafiado a ser melhor, que é desafiado a mudar, que é desafiado a crescer. Mas a verdade é que muitos empreendedores, e eu tenho dado, 63% das pessoas bilionárias ou milionárias no mundo começaram com parcos recursos, usando criatividade, resiliência, buscando oportunidades. Eu poderia citar muitos aqui, como Jeff Bezos, como o Steve Jobs e outros. Aqui no Brasil posso citar Silvio Santos, posso citar José Inocêncio, e você pode dizer: não, mas isso é na época deles. Então, tudo bem. Hoje eu cito, por exemplo, as pessoas que estão em alta aí. E muitos até apelam para dizer que
o sucesso financeiro é para poucos. Isso não é para quem quer, mas é para quem pode. Por outro lado, o Eker, Eric Eker, autor de Uma Mente Milionária, mostra que o sucesso é definido não pelo financeiro, não pelo capital inicial, mas pela mentalidade e pelas atitudes e ações. Outra questão também muito comum: ser patrão é explorar os outros. Ensinamento de uma visão falsamente moralista e maldosa e omissiva, porque julga quem empreende indistintamente. Em todos os segmentos da humanidade, tem gente fazendo coisas certas e tem gente fazendo coisas erradas. Também no mundo do empreendedorismo não é diferente. Então, esta é uma visão negativa de trabalho que leva as pessoas a um falso moralismo e à omissão. Muitas famílias ensinam que empresário enriquece explorando os funcionários, roubando da sociedade e sonegando ao governo. Esta é uma verdade para ser aplicada caso a caso e não genericamente, porque genericamente tem muito mais gente no mundo fazendo coisas certas do que coisas erradas. Tem muita gente errando e transformando o erro em acerto para nunca mais errar. Então, essa visão negativa constrói uma barreira psicológica que impede os jovens de ver no empreendedorismo um meio de gerar progresso, de resolver problemas e, ao mesmo tempo, de distribuir bem-estar social, gerando emprego, sustentando famílias. Eu não gosto. Essa cultura mostra muito aquele princípio. Eu não gosto de mandar e nem ser mandado. Esta é uma postura de arrogância, de autossuficiência e de individualismo que dispensa maiores comentários. Outro ensinamento: errar é fracassar. Essa é a falsa ideia de capacidade que ensina a omissão, a submissão à realidade externa que pode ser trabalhada pelas pessoas. Na cultura da subsistência, não perder já é ganho. Isso é um mito, né? E até eu fiz parte desse mito, dizendo muito tempo em minha vida que eu só faço o que eu sei que eu dou conta de fazer. O que é isso? Isso é, para mim, errar era vergonhoso. Era uma crença disfuncional que eu tive. Na cultura brasileira, o erro é visto como algo negativo. Mas no mundo dos negócios, ele é essencial para o aprendizado, para o crescimento, para a melhor preparação. Existem países em que o fracasso é considerado parte do caminho do sucesso. Isso está presente nas culturas prósperas do mundo. E se um jovem tem medo de errar, ele nunca tentará empreender. Por quê? Porque o medo de perder tira toda a possibilidade de ganhar. A visão errada de riqueza é também um grande gargalo para o mundo dos empreendimentos, para a formação da mentalidade empreendedora. Esse obstáculo se opõe ao desenvolvimento da mente empreendedora, uma visão errada de riqueza que a cultura brasileira tem. E aqui eu cito alguns exemplos, como, por exemplo, o dinheiro é sujo, o dinheiro não traz felicidade, o dinheiro é causa de toda a desgraça da humanidade.
Essas frases geram mentalidade de escassez, onde a pessoa inconsciente repele a riqueza. Segundo Harvey Eker, o autor de Uma Mente Milionária, a forma como você pensa sobre o dinheiro determina a sua capacidade de gerar riqueza. Também, outro grande obstáculo que denigre a condição de riqueza é o culto ao herói sofredor, onde o trabalho é causa de sofrimento e não de crescimento. E se sofre e trabalha sem reclamar, é submisso, então este está certo. É como se o sucesso e o dinheiro fossem coisas opostas. Isso cria uma crença de que riqueza vem apenas com sacrifício e sofrimento, afastando as pessoas da busca eficiente da inovação, do crescimento e do empreendedorismo. Haja vista os nossos heróis sociais, e aqui eu cito dois para não citar mais. Tiradentes. Tiradentes, ele foi o quê? Um grande derrotado. A Inconfidência Mineira é uma grande derrota. Zumbi dos Palmares também, tanta gente vencedora. Poderíamos ter outras pessoas nestas condições, vencedores, pessoas que cresceram, que vieram de baixo, independente da cor da pele, mas nós citamos Zumbi dos Palmares. Sabe por quê? Porque ele foi um herói que morreu pela causa. Ser herói no Brasil é morrer por alguma causa e não dar vida a uma causa. Esta é a diferença entre Zumbi e Mandela. Mandela deu força a uma causa, deu vida a uma causa. Zumbi deu morte a um povo. Não estou querendo dizer aqui que Zumbi tivesse outras opções. O que eu estou dizendo é o culto ao legado dele, porque o legado dele, infelizmente, foi a morte. É preciso explicar isso porque, na realidade, eu não estou aqui denegrindo a imagem de Tiradentes e de Zumbi. O que eu estou dizendo aqui é que a causa pela qual eles lutaram foi causa de derrota. E porque, em meio a tantas causas vitoriosas que os brasileiros fazem, não aparece como herói? Por que não vemos como herói Miguel Nicoleles? Por que raramente lembramos de Santos Dumont? Por que raramente lembramos de Oswaldo Cruz, que quem não é da área médica nem sequer sabe quem foi ele? Por que ninguém lembra do Brasil, que nos primeiros 75 anos teve o maior crescimento do mundo? E todo mundo aqui acha que Dom Pedro II foi um aproveitador. Uma outra questão é de que se opõe à mentalidade de riqueza é de que o rico é desonesto. Muitas pessoas aqui, em nossa cultura, acreditam piamente que para enriquecer tem que ser imoral e saber trapacear. No entanto, você vai na cadeia, você vê vários trapaceadores presos. Essa é a visão que gera um bloqueio inconsciente contra a prosperidade. Em O Homem Mais Rico, da Babilônia, o autor nos ensina que aprendemos que riqueza vem da aplicação correta de princípios financeiros e não de desonestidade. E nós aqui ficamos batendo de escândalo em escândalo. É escândalo do fulano de tal, é escândalo do ciclano, é escândalo do governo tal, ao invés de estarmos olhando para quem está crescendo, para aprendermos com ele, para copiá-los,
nós estamos olhando para quem está fazendo sujeira para a gente justificar a omissão cultural que temos no nosso papel de cidadão. Como mudar essa mentalidade e desenvolver uma mente empreendedora, então? Bom, agora que eu falei dos mitos e falei das crenças que bloqueiam o sucesso, está na hora de eu falar alguma coisa para consertar isto, para superar estes dois obstáculos. Primeiro, é preciso mudar a visão sobre erro. É preciso deixar de significar que erro é fracasso e passar a enxergar como aprendizado. Grandes empreendedores, em média, no mundo, faliram 3 empresas antes de conseguir o sucesso. E há casos interessantes. Steve Jobs, Francisco de Assis, foram expulsos temporariamente de seus empreendimentos. E Steve Jobs, por exemplo, deu a volta por cima. Também Francisco de Assis deu a volta por cima. Um gerando exemplo de santidade, o outro gerando uma empresa que simplesmente, em 2010, foi considerada a mais valorosa do mundo. Agir é o modo que temos para vencer o medo. A mente com saúde emocional tem medo, sim, mas ela age, apesar do medo, desde que os riscos tenham sido calculados. Termos foco em oportunidades e não em dificuldades. Gente, vamos olhar para o que está funcionando. Ah, mas isso é negar, isso é se alienar. E será que é mesmo? Quem está olhando e buscando oportunidades não está crescendo, não está superando? Então, ao invés de pensar no que você não pode, pense no que você pode. Ao invés de pensar no que cria problemas, pensa no que cria soluções. Ao invés de você olhar para as suas dores, se levante e se pergunte como eu vou superar isso. Por quê? Onde está o teu olho? Está o teu coração. É preciso olhar positivo para os cenários da nossa existência. E o cenário da nossa existência é a sociedade brasileira. E ela oferece oportunidades ímpares. Tanto é que empresários do mundo inteiro vêm investir aqui. E nós ainda os culpamos, dizendo que eles estão ocupando o nosso lugar. Como ocupando o nosso lugar se nós não ocupamos o nosso lugar? Se não ocupamos, o lugar não é nosso. Então, fica aí um pedido. E se você não consegue ver o mundo desses 2 itens dessa forma, você precisa de ajuda para melhorar o seu emocional, para harmonizar o seu emocional com o racional. Enquanto o racional busca conhecimento, o emocional é fortalecido para ter atitudes adequadas, para ter bons comportamentos. Aprenda a lidar com dinheiro, leia livros de educação financeira. Para aqueles que não entendem nada de finanças, eu indico Pai Rico, Pai Pobre, do Kiyosaki, um livro de 1997 que ensina de uma forma didática como mexer, como lidar com dinheiro. Mas se no seu emocional tiver uma visão também negativa de dinheiro, você vai precisar de ajuda. Desenvolva uma mentalidade de longo prazo, porque a grande maioria, o grande sonho é aposentar cedo para aproveitar a vida. Como se a vida só viesse após a aposentadoria. A construção da riqueza é um processo lento. É preciso ter paciência histórica. E quando eu falo paciência histórica, é no sentido do Leonardo Boff, de estar vigilante para, no momento certo, fazer a coisa certa e ter paciência para esperar o resultado.
Não existe mágica no mundo do empreendedorismo e não existe mágica na vida humana. Harry Potter é muito bom, mas na prática as varinhas não funcionam. É preciso que você tenha diploma, é preciso que você tenha conhecimento, é preciso que você tenha inteligência emocional. É preciso que você tenha uma crença positiva de sua identidade, uma crença positiva de suas capacidades e uma crença positiva para receber os bons resultados e celebrá-los, que é a crença de merecimento. Então, se você gostou, me diz aí sobre a sua vida financeira, empreendedora. Qual é o seu grande sonho? E eu te convido a fazer uma lista de tudo que você pensa de bom quando você pensa em empreender. E se cobrar para fazer isto. Se comprometer com você mesmo. Isso vai ajudar você a libertar de muitos mitos e crenças limitantes. Riqueza e sucesso não são resultados de sorte ou trapaça, mas de conhecimento e mentalidade boa e ação consistente. Então, me diz aí quais são suas crenças ou quais são as crenças das quais eu citei que te impedem de crescer, de dar o próximo passo rumo ao seu sonho de empreender. Deixe aqui seu comentário e se você gostou desse conteúdo, compartilhe com os amigos. Ajude este canal a crescer, porque aqui nós vamos trabalhar sempre a pessoa, a família, o empreendimento e o desenvolvimento pessoal. Então, tchau, até a próxima aula.